Urgente Brasil! Uma movimentação gravíssima entrou em apuração agora há pouco e colocou Brasília em estado de alerta. Informações preliminares indicam deslocamentos suspeitos e medidas de segurança reforçada, enquanto Alexandre de Moraes teria acionado a Polícia Federal diante da escalada de tensão. O impacto foi imediato, os bastidores ferveram, a direita reagiu com força e o país acompanha cada passo, com a expectativa por esclarecimentos oficiais a qualquer momento. Deixe seu like para fortalecer a direita, comente sua opinião e se inscreva, porque isso pode ter novos desdobramentos ainda hoje. Então preste bem atenção nas principais informações e me ajude a compartilhar. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Lula está preocupado, fez um grande acordo com o Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Quando ele viu Maduro sendo capturado, ele sabe que Maduro não foi sequestrado, ele foi capturado porque ele é criminoso. O Lula sabe que ele é o próximo a ser capturado se ele não mudar. Cadê o Putin agora, Lula? Cadê o Xi Jinping? Fala pra mim! Desculpa, o pessoal não gosta que eu grito. Cadê o Putin, Lula? Cadê o Xi Jinping? Cadê onde estão os caças russos da Venezuela, Lula? Decolaram 6 horas depois. Vocês viram isso? E Nós da Venezuela, você viu isso? Eu vi! a Venezuela tinha comprado aqueles radares, né, naves, né, anti-aviões, para poder identificar os aviões, identificar aeronaves, e os 12 falharam. Os 12 radares que a Provavelmente alguma tecnologia americana apagou com todos eles. Eu quero fazer essa pergunta pro Ramage. Cadê a segurança bélica de Rússia e China na Venezuela, Ramage? Caríssimo. E que o Maduro vendia pelo petróleo. Sim. Passava o petróleo para a China e para a Rússia a preços para ter um componente bélico de sua defesa. Eram baterias antiaéreas, terra-ar, de longo alcance, de médio alcance, de curto alcance. O Maduro estava achando que ele tinha um dome, igual o de Israel, mas não. Foi furado completamente e rapidamente pelos norte-americanos. O Lula, ele teve que rebolar para fazer aquela declaração naquele Twitter dele. O Lula, ele mostrou exatamente ali a condição onde ele se está hoje. O Lula quer fazer acordo com o Trump, que estava vendo que a batata estava assando para ele. Aquele quadro é muito elucidativo. Quando coloca as Farc junto do Foro de São Paulo, não é uma especulação ou uma ciência de trabalho, não. As Farc participavam da origem do Foro de São Paulo como membro assinante dessa origem. Opa, esse vídeo aí? Vai botar. Os radares chineses da Venezuela. Lança aí, eu continuo depois. Não, o vídeo tá em xing. Então, o Lula, o que ele teve que fazer ali? Ele não falou sobre Estados Unidos, não falou o nome do Maduro, ficou falando em paz na região, soberania. Quando a gente sabe que é soberania atacada, são os países que recebem essas drogas, que são furtados em toda a parte contábil, os ilícitos internacionais, a perseguição à direita de um presidente Maduro ilegítimo, reconhecido internacionalmente como fraudada as eleições deles, perseguindo, prendendo, calando opositores, deixando o país na miséria. Foi isso que foi feito do Maduro. Então você volta para o Foro de São Paulo, o Lula, o que ele fez ali? Ele está querendo um acordo com o Trump, mas, ao mesmo tempo, ele tem que atender não a militância dele, mas os outros acordos que ele tem com Cuba, com Venezuela, com China e Rússia. Ao final da declaração dele, ele cita a ONU, Organização das Nações Unidas. E esse momento é a grande virada no tabuleiro geopolítico mundial. A ONU se tornou, já há muito tempo, apenas burocracia, fraude de recursos, apoio a socialismo e a globalismo,
cobrando dos Estados Unidos acordos internacionais quando a China não respeita nada que é acordado no mundo, representações inúmeras contra Israel e proteção desses terroristas. O que os Estados Unidos fez agora? Passou por cima da ONU. Não importa mais o que a ONU fazendo sua defesa do lado que não é do hemisfério ocidental. Hemisfério ocidental, quando eu falo, é a tradição da ética judaico-cristã, do direito romano e da filosofia grega, que trouxe a nossa civilização. Não. Estava tudo pronto para nos destruir como cultura. Então, o americano, ele usa internacionalmente 4 armas. Sua diplomacia, que passou por cima completamente, não existe mais. Inteligência, economia e militar. Foi o que ele usou. Como fundamento principal, o claro tráfico de drogas, que só aumentou, aquele fentanil que a China fica abastecendo para destruir a sociedade norte-americana, está cheio de walking, né? Zumbis aí nas ruas, walking dead aí pelas ruas. Esse foi o fundamento principal. Mas quando a gente sabe, como eu acabei de falar aqui, o controle do petróleo, que a gente fala, nós vamos controlar quantos, e eles estão dando entrevista, o Marco Rubio deu uma entrevista agora para a NBC ontem, foi muito elucidativa também, que eles perguntam, você que vai governar lá? Não, nós estamos no controle sim. Estamos no controle, vamos levar infraestrutura para beneficiar o venezuelano, é uma verdade, vai jorrar petróleo para o mundo, vai baixar a inflação no mundo e com fundamento de proteção norte-americano também. O que o americano deseja foi a decisão do Trump, que é contra, inclusive, o que o norte-americano ele não está querendo guerra mundial, mas ele está protegendo é defesa nacional. O americano não quer no quintal dele, as Américas, nos vizinhos dele, esses proxies chineses. Trump imputou, colocou 3 derrotas agora à China, e a China só pisou para trás. Foi no Irã, que estava ali abastecendo os muçulmanos, invadindo a Europa e querendo acabar com Israel, destruiu ali a questão do Irã, o Irã deve virar. A China bota muito dinheiro no Irã. Faixa de Gaza, pela questão também ideológica, religiosa, Israel é a única democracia no local e proteção do povo judeu. E Gaza tem gás natural, é um problema da dependência da Europa com a Rússia. E o que ele precisa das Américas? Petróleo, Venezuela, terras raras, Brasil fez o acordo Lula, e prata, porque o grande componente condutor de eletricidade que está no México e no Peru, ele está olhando para tudo isso. Nós temos que entender essa geopolítica mundial. Então aqui não vai ter países socialistas proxies da China para infernizar e trazer miséria para o povo, e vai ser uma grande comunidade de desenvolvimento. Se ele ficar refém de China, Rússia e demais desses componentes, nós estamos perdidos como sociedade ocidental. Sociedade ocidental que defende a família e a fé cristã. Então tudo está em jogo neste momento agora. Atropelou aquela geopolítica da diplomacia ONU, de multilateralismo, deu todas as chances para o Maduro, inclusive, conversou, ele poderia se entregar, e aí parece que agora ele se entregou sim, houve uma grande operação, mas ele chegou bem nos Estados Unidos. Ele chegando bem nos Estados Unidos, o corpo fala. A gente entende que vai haver uma grande delação aí. Não é coisa imediata, nem que vai ser declarada imediatamente, mas aos poucos. Porque o Hugo Carvajal, de lá, já colocou muito do que acontece aqui na América Latina. O Maduro tem muito para demonstrar para ter um alívio de pena. Então, eu acho que o componente todo da América Latina vai ter bons frutos com essa mudança. Lula está preocupado, fez um grande acordo com o Trump só para livrar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mas vai ser cobrado do Lula eleições livres, sem corrupção e mercado. Nada de progressismo, socialismo ou comunismo aqui. É por isso que o Lula está preocupado. É por isso que o Lula soltou há pouco tempo, está preocupado com a intervenção americana nas eleições. Ele não acabou de fazer um acordo com o Trump? Como é que ele está preocupado com isso? E agora, esses dias, aí a Dani Cunha, que é a representante do sistema, né, a porta-voz do regime, colocou dessa preocupação cada vez maior. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente tiver minimamente limpas e imparciais eleições, o lado Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vai ganhar essas eleições. Vai botar mais gente nas ruas, a família brasileira vai estar do lado, pela prosperidade, pela defesa da nossa fé.
A vice-presidente do Maduro, a Delcy Rodrigues, tomou posse na Venezuela e prometeu conversar com os Estados Unidos, fazer paz com os Estados Unidos. Aparentemente o plano do Trump está dando certo. A gente tem mais informações sobre como que o Trump conseguiu contornar a tal defesa antiaérea venezuelana. A gente tem agora a visão exatamente como é que foi isso. Algumas pessoas estão falando que foi empregada bombas do tipo EMP, que são aquelas bombas eletrônicas que destroem sistemas e coisa e tal. E eu não descarto que alguma coisa desse tipo tenha sido usado, mas o trabalho grande foi dos aviões Growler. Lembra que a gente falou que tinha uns aviões Growler EA-18 aqui perto da Venezuela? Pois é, esses aviões é que foram o segredo da parada toda. Isso mostra como é que a superioridade americana em termos de armamentos realmente é fantástica, né? Vamos falar um pouco também sobre a questão do julgamento do Maduro. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre o julgamento do Maduro lá no Ancapsu. Eu vou tratar dessa parte do julgamento do Maduro lá, porque eu acho que interessa mais para o Brasil, né, o julgamento do Maduro, que o Maduro pode dedurar as coisas lá do Lula e coisa e tal. Vou tratar lá no Ancapsu, né? Mas vamos falar então aqui sobre a estratégia americana, o que aconteceu. Tem outro problema aqui também. Os petroleiros todos que estavam aqui na Venezuela, todos saíram ao mesmo tempo para tentar furar o bloqueio americano. Né, os americanos impuseram um bloqueio contra petroleiros ilegais por aqui, né? E o pessoal está aproveitando que o Maduro não é mais presidente, os Estados Unidos estão focados em outras coisas, estão tentando todos saírem ao mesmo tempo para não serem pegos. Não sei se vão conseguir, né? É mais de uma dúzia de petroleiros saindo ao mesmo tempo aqui. E outra coisa, em Cuba a situação tá trágica também, tá? Alguns desses petroleiros estão indo em direção a Cuba, porque Cuba agora, sem o petróleo da Venezuela, vai ter problemas. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, são 6 horas da tarde aqui no Rio de Janeiro, 5 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo. E as notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Madureira, tem balança do acorde no Baltar, Joelson Bolsolavista é Bolsolavo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a Delcy Rodrigues foi empossada presidente da Venezuela hoje pela Suprema Corte e pelo irmão dela, o Jorge Rodrigues, que é o chefe da Câmara. Então fizeram uma cerimônia e ela passou a ser efetivamente a presidente em cargo da Venezuela, né, na ausência do Maduro. E havia ainda alguma briga com o filho do Maduro, com os militares e coisa e tal, mas aparentemente a Delcy é quem vai ficar no cargo mesmo, é quem vai ficar comandando. É o que tinha postado o Trump. A essa altura, os milicos sabem que não tem condições de peitar o Trump, de peitar os Estados Unidos, então ficaram mais quietinhos agora. Tá todo mundo calminho, né? O que eu falo para vocês, uma operação militar bem feita como essa, deixa os milicos tudo calminho, porque, né, ninguém quer morrer, né? Então o pessoal se acalmou um pouquinho. E o que chamou a atenção foi essa mensagem dela, em que ela fala aqui, ó, que convidamos o governo americano a trabalhar conjuntamente em uma agenda de cooperação orientada ao desenvolvimento compartilhado, um marco de legalidade, ou seja, a Delcy falou, Trump, você ganhou, tá beleza, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver o que a gente quer, vamos, né, bater um papo e chegar num acordo aqui, porque não tem o que fazer, né? Eles sabem que se não seguirem pianinho o que o Trump quer, o Trump vai lá e tira mais um. Então não tem jeito, esse é o caminho, né? Ou seja, a estratégia do Trump funcionou. Eu fiz um vídeo mais cedo lá no Ancapsu também sobre essa mensagem da Delcy Rodrigues. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, desse coisa, né? Tá aqui o ato, ela se reuniu com todos os ministros. Então, segundo estão dizendo, a coisa toda tá, o governo está funcionando, parou, mas a gente vai ver no final desse vídeo que eles têm feito buscas por pessoas que teriam ajudado os Estados Unidos a sequestrar o Maduro. Isso é um problema que pode estar acontecendo lá na Venezuela, infelizmente, né? Bom, outra coisa que aconteceu entraram com uma ação contra a Delcy Rodrigues lá nos Estados Unidos. Tá? Nos últimos dias se tomou conhecimento de uma demanda na Corte Federal de Miami contra altos funcionários do regime venezuelano, incluindo a Delcy Rodrigues. É uma demanda por cidadãos estadunidenses que foram sequestrados, encarcerados e torturados na Venezuela. E o que está o processo aqui no distrito da Flórida, né, entraram com essa ação uma série de pessoas contra o Maduro, o cartel do Sóis, o Petróleo Venezuelano S.A., PDVSA, e, enfim, um monte de gente, inclusive sobre a Delcy Rodrigues. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante porque se a Delcy não quiser, não obedecer o Trump, né, resolver mudar de ideia e fazer alguma brincadeirinha fora do script planejado com o Trump já tem um motivo, já tem uma justificativa para fazer com ela o mesmo que fez com Maduro. Ela também está sendo processada na justiça americana e já tem um processo contra ela, já podem pegar lá e tirá-la lá da Venezuela para responder por esse processo
lá nos Estados Unidos, né? Então abre essa porta que o Maduro já tem isso, aquele outro processo que o Maduro está respondendo, a mulher dele também está respondendo, o padrinho também está respondendo, o Diosdado Cabello também está respondendo, mas a Delcy Rodrigues não. Agora ela tem um processo dela também que, caso o Trump precise, ele pode usar para tirar ela lá também da Venezuela, né? Bom, por falar na extração do Maduro da Venezuela, uma coisa que chamou atenção é justamente como é que os Estados Unidos conseguiram entrar com helicópteros, né? Veja, helicóptero, do ponto de vista da defesa antiaérea, é um desafio, porque um helicóptero ele é relativamente lento, é fácil de você derrubar um helicóptero com a defesa antiaérea. Um avião, um míssil, né, é uma coisa mais difícil. Mesmo um drone, que é pequenininho, é mais difícil de você conseguir derrubar. Mas um helicóptero não, um helicóptero é um troço meio desengonçado, grandão, que voa baixo e coisa e tal. E, no entanto, aqui, ó, especialistas haviam avisado que a defesa em camadas, a defesa de antiaérea da Venezuela em camadas poderia complicar as operações americanas, mas no final das contas não teve praticamente nada. O pessoal entrou, tirou o Maduro e não deu em nada isso daí, né? O que aconteceu? Como que eles conseguiram isso, né? E aí tem um monte de teorias. O pessoal a China tá falando desse seu radar JY-27, porque é fantástico e não sei o que lá, que é a amiga do regime chinês, a Venezuela, comprou o sistema que vai impedir que os aviões americanos vão conseguir chegar perto da Venezuela, porque tem um radar fantástico. O radar foi destruído, tá, no ataque americano, tá? E vários outros radares. E também os sistemas russos de defesa antiaérea, muitos deles foram destruídos, né? E algumas pessoas falam que teriam algumas armas especiais, teriam drones kamikazes, né? E estão falando aqui que isso é um drone kamikaze, o barulho é bastante clássico. Eu não sei não, tá? O barulho não me pareceu o mesmo barulho que eu escuto lá na Ucrânia, mas eu posso estar enganado, existem outros tipos, né? Vamos ouvir aqui, ó. Isso para mim é barulho de míssil, não é barulho de drone, não. O drone tem aquele barulhinho de mobilete, né? É bem característico, né? Isso para mim parece barulho de míssil. Pode ser drones a jato, tá? Aqui teve outro, aqui mais imagens aqui, olha só, também o mesmo barulho aqui, repara só. É míssil, isso não é drone. Mas enfim, né, o que estão dizendo aqui, né? Tem gente falando aqui, ó, que seria esse drone, é o Shahed americano, se chama Luca. É a versão americana do Shahed. O Shahed, vocês sabem, na verdade, é o contrário, né? O Shahed foi copiado do Luca americano. O Shahed é uma cópia do drone americano, que é usado pelos russos agora contra a Ucrânia. A Ucrânia também está fazendo o próprio Shahed dela para usar contra os russos também. Mas, de novo, esse aqui é o barulhinho de mobilete, aqui é o motorzinho 2 tempos aqui, ó. É o barulhinho de mobilete, não é isso não. Ali foi outra coisa. Pode ser que eles tenham também usado esses drones, pode ser que tenham usado esses drones também, principalmente para anular as defesas antiaéreas, né? Como o pessoal da Venezuela não está acostumado com drone, pode ser que os sistemas de defesa deles lá nem identificaram os drones, e aí quando o drone chegou já destruiu o sistema de defesa antiaéreo, e aí não teve como resolver a coisa, né? Alguns estão falando também sobre armas de pulso eletromagnéticos, AMPs, que teriam sido usadas para destruir a infraestrutura venezuelana. Não temos notícia disso, tá? Tem boato, não tem notícia. De fato, boa parte da comunicação militar venezuelana está fora do ar neste momento. Ou seja, foi atingida, mas o que foi atingido está aqui, ó, é o ponto de comunicação deles aqui, ó, as antenas todas aqui, ó, tudo destruído. Mas isso aqui não é destruição de uma bomba de pulso eletromagnético, isso aqui é destruição de uma bomba normal, jogou uma bomba, explodiu a coisa toda, pronto, parou de funcionar, né? Então a gente não sabe se teve algum problema, se foi usado esse tipo de arma ou não, né? Isso é uma coisa meio mítica, ninguém tem certeza disso ainda, né? Aí, aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui exatamente o que aconteceu, qual foi o segredo dos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos conseguiu, de fato, fazer essa operação, né? Foi graças aos Growlers, aos EA-18G Growler. E lembra que a gente acompanhou isso várias vezes, né? Vários dias que a gente entrou aqui para acompanhar a situação na Venezuela, lá, tem um aviãozinho aqui, o Growler, era o Grizzly 1, Grizzly 2, não sei o que lá, estavam voando aqui nessa região aqui, né, perto de Caracas e coisa e tal. E o que são esses Growler, né? Esse avião aqui, e ele tem uma série de sensores de monitoramento, né? Então, aqui, ó, quando a Marinha Americana começou a mostrar os Growler, né, eles começaram a voar ali, bem na fronteira do espaço aéreo americano, e a imprensa, com a característica de ignorar esses detalhes, foi rápido de dizer que esses voos eram apenas uma demonstração de força, que os americanos estavam mostrando que tem aviões e não sei o que lá. E a gente falou que isso era um fator, por quê? Porque além do Growler, tinham outros aviões também que eram aviões bombardeios, tinha várias vezes que tinha avião bombardeio, lembra? O avião bombardeio não tem outro, amigo, era demonstração de força mesmo. Mas o Growler, eu sempre falei para vocês, ele é avião de monitoramento, né?
E o EA-18 sistematicamente estavam mapeando o sistema de radar da Venezuela, identificando onde seriam os pontos fracos e fortes da defesa antiaérea venezuelana, né? Voos subsequentes foram feitos para pegar mais informações sobre isso, e dessa forma isso permitiu que eles determinassem a melhor maneira de penetrar a defesa antiaérea venezuelana. Mesmo se não tiver nenhum buraco que ele pudesse entrar, eles já sabiam onde eram os pontos mais fracos e mais fortes e coisa e tal. No final, quando eles tiveram esse mapeamento completo, os Estados Unidos provavelmente conhecia o sistema de radares da Venezuela melhor que os venezuelanos. Nem os venezuelanos conheciam tão bem o sistema de radar deles quanto os americanos, né? Sabendo onde é que estava cada radar, onde é que estava cada sistema, onde é que estava cada coisa. E aí foi uma questão de planejamento simples. Então destrói esse radar aqui, esse outro aqui, né? Esse lançador aqui, esse lançador aqui, esse lançador aqui. Destruímos a antena de transmissão para cortar as comunicações dos militares, para não ter muito como comunicar. E pronto, aí foi isso que eles fizeram. Fizeram exatamente essa primeira... Lembra, os helicópteros saíram junto com os jatos. Os jatos são mais rápidos, os helicópteros são mais lentos. Os jatos vão na frente, destruíram todos os radares, sistemas de defesa que, com o estudo que eles tinham, né, que eles conseguiram ver ali, destruíram a antena principal de comunicação que emudeceu toda a região ali de Caracas, né, do Forte Tiuna. E aí depois disso os helicópteros só entraram. Ainda teve um helicóptero que sofreu um IGLA. O IGLA é um problema, como eu falei para vocês, o IGLA não é um sistema de defesa antiaéreo muito forte. Ele é um sistema de defesa antiaéreo meio fraquinho. Mas para um helicóptero pode ser que consiga derrubar, porque o helicóptero é lento, né? Um negócio meio lento, grandão ali, geralmente voa abaixo e coisa e tal. Mas foi só um IGLA e acabou que não conseguiu derrubar o helicóptero americano, né? Aqui está o pessoal. Quem apagou os radares venezuelanos? Vou te apresentar o nosso amigo Growler, né? E tá aqui o Growler aqui, os aviõezinhos aqui fazendo as manobras e coisa e tal. É realmente EA-18 Growler. Esse é o cara que mapeou todo o sistema aqui, ó. Ele mostra aqui as várias sistemas de medição. Isso aqui é um tanque de combustível, isso aqui tudo é uma série de sistemas de medição de radar. Até tem os mísseizinhos aqui, tá? Mas o míssil não é muito importante. O foco dele não é combate, é mapeamento, é monitoramento. Ele andando lá, aí quando estavam os aviões americanos chegando lá, e por isso que também de vez em quando vinham os bombardeios e coisa e tal. Por quê? Porque no momento que chega o bombardeio, os venezuelanos começam a ativar o sistema de defesa. Vai que o bombardeio entra em Caracas, né? E aí o Growler tá lá, então ativou o sistema ali, ativou o sistema ali, ativou ali, entendeu? Eles estavam só medindo essas coisas, só calculando todo o processo, né? Então esse foi o segredo americano. No dia do ataque, eles foram lá, destruíram todos os radares que sequer eram necessários e fizeram um ataque e resolvido o problema, né? Então esse foi o segredo do sucesso, foi o Growler. Mais uma vez mostra a enorme superioridade tecnológica americana em relação aos chineses, em relação aos russos. E não vou nem falar da Venezuela e Brasil, que é piada, né? Outra informação interessante, a gente já tinha falado que 18 venezuelanos morreram, os 18 venezuelanos que faziam parte da guarda do Maduro morreram, e a gente sabe agora que 32 cubanos foram mortos também no ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ou seja, a gente sabia que havia um batalhão cubano que tomava conta lá do Maduro, que fazia a segurança do Maduro. O Maduro não confia nas próprias forças armadas, então ele fazia questão de ter um grupo da Venezuela e também um grupo russo. Tá? O pessoal do grupo Wagner também fazia a segurança do Maduro. A gente não teve ainda nenhuma informação de russo morto, mas a verdade é que esse pessoal todo que fazia a segurança do Maduro foi todo mundo morto, amigo. Não teve essa não. Os Estados Unidos não teve nem combate. Os Estados Unidos foi lá e bombardeou as acomodações dele lá, os dormitórios deles lá, os pontos de guarda, destruiu tudo, matou todo mundo. Não teve nem para começar. Aqui, o governo de Cuba anunciou que 32 cubanos foram mortos nesse ataque e todos eles eram parte do sistema de segurança protegendo Maduro. E é lógico, Cuba está muito chateada e coisa e tal. Bom, pontos para destacar. Se confirma que havia segurança cubana do Maduro. Sempre houve essa conversa, mas é lógico, o Maduro dizia que não e Cuba dizia que não também. Aqui tem uma palavra de uma ministra lá de Cuba dizendo que não, que é mentira, que a Cuba não faria isso com a Venezuela, que não tem soldados cubanos na Venezuela. Tá ela dizendo aqui que não tem Cuba, não participa com militares na Venezuela, não tem isso, é calúnia ao povo cubano, é uma ofensa contra o governo de Cuba, uma ofensa contra o povo venezuelano. Pois é, né? Agora ficou confirmado que sim, tinham e foram mortos nesse ataque, né? A Venezuela é um estado que foi colonizado por outras nações já faz décadas, né? Então reclamando que os militares americanos entraram na Venezuela, os militares cubanos já estavam na Venezuela há mais tempo, né? Enfim, no final das contas, o resultado foi que foram totalmente inefetivos esses soldados cubanos. Muita gente falava também que esses soldados cubanos funcionavam também como uma espécie de proteção contra a renúncia do Maduro, que se o Maduro tentasse renunciar, os cubanos matariam o Maduro, porque não é interesse de Cuba que o Maduro renuncie ou saia da Venezuela. Isso é uma possibilidade que a gente não pode descartar.
que eles tinham feito isso. Mas como a gente viu, o Maduro ele se machucou, tá, nesse resgate, essa extração do Maduro e da Cília, ambos foram machucados, tanto que eles pediram auxílio médico na cadeia lá em Nova York, estão com dores e coisa e tal, ou seja, foi uma ação violenta realmente. De qualquer forma, é isso daí. E a dúvida que fica e os russos? Teve russo também morto nessa história? A gente não sabe ainda, né? Bom, aqui, ó, isso aqui mostra as imagens de onde era o alojamento dos cubanos lá no quartel do Forte Tiuna, tá vendo aqui? Aqui é o antes, isso aqui é o alojamento deles aqui, ó, isso aqui é o depois, né? Dá pra ver que não sobrou muita coisa não, meu amigo. O pessoal que tava aqui foi pro saco. Foi todo mundo. A maior parte estava dormindo, foi de madrugada, evidentemente. Alguns estariam em guarda, né, próximo da residência do Maduro, também foram eliminados. Ou seja, não deu nem para início de conversa. Isso daqui, segundo algumas informações, tem mais de 100 mortos entre os militares ali do Forte Tiuna e outras instalações militares na Venezuela, né? Lembrando que dos americanos não teve nenhum morto, teve alguns soldados feridos naquele Igla que atingiu um helicóptero, mas não teve nenhum morto e o helicóptero também não caiu. Os feridos passam de 100 também, né? Alguns literalmente viraram poeira estrelar, né? Ou seja, poeira cósmica, né? Ou seja, foram totalmente carbonizados, né? E eles estão dizendo para as famílias que eles estão desaparecidos, então as famílias, por enquanto, ainda não conseguiram acesso a alguns dos mortos nessa operação, mas eles estão procurando restos humanos para fazer o teste de DNA e confirmar a morte, né? E outra coisa, a Força Nacional Bolivariana, o exército da Venezuela, se encontra sem seu sistema de comunicação confiscado, o Tetra Nacional, como a gente viu aqui. As antenas foram totalmente destruídas, o sistema foi totalmente destruído, então não necessariamente foi uma bomba de pulso, acho que não foi uma bomba comum, foi lá, explodiu a coisa toda e pronto, né? Era a estação principal de retransmissão, acabou a coisa toda, né? As antenas e o centro principal em Forte Tiuna foram destruídos, é aquela imagem que a gente viu ali, né? Agora, um outro ponto de cuidado, tá? Vários tanqueiros da frota cinza da Venezuela estão saindo ao mesmo tempo. Verônica 3, Vesna, Aquila 2, múltiplos tanqueiros que estão sancionados pelos Estados Unidos decidiram sair ao mesmo tempo. Qual que é a estratégia deles? Talvez os Estados Unidos não consigam pegar todos. Então, sai todo mundo junto, um ou dois podem ser pegos, mas os outros vazam, né? Então, estão todo mundo tentando sair ao mesmo tempo. E agora, nesse momento, que os Estados Unidos estão cantando vitória de ter tomado Maduro, coisa e tal. Não sabemos se vai acontecer alguma coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. A informação é essa. Mais de uma dúzia de tanqueiros aqui, cerca de uma dúzia de tanqueiros carregados com petróleo venezuelano saíram do país de modo escondido, desligaram o transponder deles lá, o identificador deles lá, e estão tentando quebrar o bloqueio americano, né? Essa é a reportagem aqui do New York Times, que fala sobre essa tentativa. Não sabemos ainda se os americanos vão conseguir fazer alguma coisa com relação a isso. Uma parte preocupante também é a questão de Cuba, tá? Em Matanzas, que é o porto principal de Cuba para descarga de petróleo, um monte de navios cubanos está aqui indo para o porto. Ou seja, nessa manhã aparecem 6 navios tanqueiros na entrada da Baía de Matanzas, sinal de um movimento súbito de concentração de carga, né? Também o Marlin Amolaite, que é um cargueiro, né, um tanqueiro, um petroleiro cubano, também entrou na Bahia, e esse cara funciona como uma espécie de armazenagem flutuante para o regime cubano, né? Tudo aponta para Cuba estar fazendo um inventário de recursos, ou seja, Cuba sabe que vai estar ferrado agora porque não tem petróleo e não vai ter mais, porque o Maduro não vai ter mais como mandar petróleo para eles, né? Então eles estão fazendo um inventário para ver o que eles têm de petróleo, como é que é a situação deles, né? Cuba entra na fase terminal da sua crise de energia. Cada manobra agora é menos planejada e mais pura reação. Só estão apagando incêndio, tentando se manter funcionando, né? Não sei por quanto tempo vão conseguir. Como a gente já tinha previsto, a queda do Maduro muito provavelmente vai significar a queda de Cuba também. Um outro tanqueiro saiu de Matanzas e foi em direção a Moa, na própria cidade de Cuba, tá vendo? Que saiu aqui de Matanzas, que é aqui no norte, e está indo em direção a Moa, aqui no sul da ilha de Cuba, para tentar garantir abastecimento aqui, né? Ou seja, repara, Cuba já está com um problema de cobertor curto, puxando coisa para um lado e para o outro, com a tentativa de manter o país funcionando. Não vai durar muito tempo não, tá? Bom, o Maduro teve a primeira audiência dele do processo hoje, ele e a Cília Flores. Ele já tem advogados constituídos lá em Nova York, já disseram que são inocentes, que não são culpados. Eu falei mais em detalhe num vídeo lá no Ancapsu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? E, bom, tem uma matéria do New York Times, acho que é besteira isso aqui, dizendo que o Maduro, a dancinha do Maduro foi o que deu o que o Trump ficou irritado e decidiu fazer a coisa. Não acredito nisso não. Agora, isso daqui me preocupa. Parece que teve 23 jornalistas que foram presos e mais de 60 meios censurados por conta de imprensa censurada, jornais censurados por conta de dizerem que estão favoráveis aos Estados Unidos. Então qualquer pessoa lá na Venezuela que se disser favorável ao Trump, todo mundo está comemorando, todo mundo está feliz da vida que o Maduro saiu.
Mas se alguém lá em Caracas resolveu fazer manifestação e coisa e tal, imediatamente o pessoal está prendendo, é lógico, é um absurdo. Tá aqui a informação, reportam mais de 30 detidos em Valência, que é uma outra cidade da Venezuela, por ter mensagens e fotos de oposição em seu telefone. Ou seja, o pessoal está vendo, você está com mensagem contra o Maduro, você ajudou o Trump e coisa e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Regimes, quando estão desabando, como é o caso da Venezuela, ficam mais perigosos ainda, né? Pelo menos 7 jornalistas foram tomados por forças, foram presos por forças governamentais hoje na Venezuela. 3 foram liberados depois, mas outros 4 ainda estão presos. Ou seja, mais uma vez a repressão na Venezuela crescendo. Não acho que isso vai longe não, mas é sempre arriscado esse tipo de coisa. Isso explica, imagina se fosse o caso do Trump colocar a Maria Corina Machado. Não ia durar nada, né? Ou seja, tem que primeiro desativar esse modelo do regime do Maduro mesmo lá. Bolsonaro. Moraes manda a PF explicar ruído de ar-condicionado. Defesa do ex-presidente apontou que o barulho onde Bolsonaro está preso persiste o tempo inteiro. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal, a PF, forneça informações sobre um ruído contínuo do ar-condicionado na sala na Superintendência da PF, em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena. Moraes se pronunciou após a defesa afirmar que o local não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde. O ruído persiste sem interrupção durante as 24 horas do dia, gerando ambiente incompatível com o repouso mínimo necessário, a manutenção das condições físicas e psicológicas do custodiado, configurando situação que ultrapassa o mero desconforto e passa a caracterizar perturbação contínua à saúde e à integridade do preso, manifestou a defesa. Na manifestação encaminhada à Polícia Federal, Moraes também citou o pedido da defesa, que solicitou que fossem adotadas as providências técnicas necessárias à correção do problema descrito, seja mediante adequação do equipamento, isolamento acústico, mudança de layout ou outra solução equivalente, garantindo-se ao custodiado condições adequadas de repouso e permanência no local. Solicitaram os advogados. Segundo a defesa, o aparelho de ar-condicionado central está instalado imediatamente ao lado da janela do ambiente, a qual não dispõe a vedação adequada. Os advogados alegam ainda que as dimensões reduzidas da sala não possibilitam o fim do barulho. Bolsonaro recebeu alta médica na última quinta-feira. Ele foi levado de volta à sede da Polícia Federal em Brasília para seguir cumprindo a pena de 27 anos imposta a ele. Tá aí então, pessoal. Aqui a gente acompanha de perto a Alexandre de Moraes acionando a Polícia Federal para tentar resolver esse problema imediatamente, que é um ruído que não deixa Jair Bolsonaro descansar. Jair Bolsonaro ter um tratamento adequado após a cirurgia. Um barulho que fica 24 horas batendo na cabeça dele. Isso aqui é muito grave. Todo mundo sabe, todo mundo acompanhou de perto que ele passou por uma cirurgia, um momento delicado. Os próprios médicos vieram a público e falaram: olha, as condições na prisão não dá certo. Por isso que Bolsonaro precisa ser solto imediatamente para prisão domiciliar, pelo menos. Era o que os médicos estavam recomendando, porque lá ele teria um momento mais perto da família, dentro da sua casa, dentro do seu conforto, e estaria cumprindo a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. É claro, em qualquer outro país sério, todas essas decisões seriam anuladas, principalmente vindo do ministro Alexandre de Moraes. Mas como ele continua no cargo, a gente precisa colocar pressão aqui nas redes sociais para que ele vá para a prisão domiciliar imediatamente. Porque esse ruído vem atrapalhando o dia a dia dele 24 horas por dia. Eu vi agora há pouco uma página comentando e achei muito importante a gente falar sobre isso também, que é sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A própria página falou, parece que o povo brasileiro parou de comentar sobre o impeachment do ministro. A gente acompanhou de perto a queda de Nicolás Maduro, todo mundo feliz, mas agora está na hora da gente um pé para trás
e cuidar do nosso quintal. Se a gente não fizer o nosso trabalho, os poderosos de Brasília vão tomar o poder de vez. E é muito importante a gente continuar debatendo sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Se vai dar certo esse ano, não sei. Mas a gente precisa falar sobre impeachment de Alexandre de Moraes. Principalmente o ano que vem. Candidatos ao Senado Federal vão vir pedir o seu voto e a gente tem que perguntar para eles. Você apoia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Você vai votar a favor do impeachment dele? Ah, vou. Ah, não vou. Então, vai ter o voto ou não vai ter o voto? Porque a pauta principal do povo é o impeachment de Alexandre de Moraes. Porque o impeachment passando, todas as decisões dele seriam anuladas. O próprio Flávio Bolsonaro já deixou claro hoje que se ganhar a próxima eleição, a primeira decisão dele vai ser o perdão presidencial para Bolsonaro e para todas aquelas pessoas perseguidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas para isso é o dever de casa. Limpar o nosso quintal. Impeachment de Alexandre de Moraes, porque o próprio ministro já falou que não vai aceitar perdão presidencial, porque ele é o dono da toga, ele é o poderoso ali de Brasília, o dono do Brasil, e ele pode tudo. Então, se a gente não fizer o serviço de casa, até mesmo com a presidência da República, a gente não consegue soltar Bolsonaro imediatamente, que é um idoso que deveria estar na prisão domiciliar. Se fosse qualquer outro presidente que estivesse ali com uma dor de barriga, a prisão domiciliar já estaria acontecendo. Mas como é Bolsonaro, lutou contra o sistema, foi contra todos os poderosos, agora paga na pele. A perseguição política é enorme em cima dele. Enquanto isso, falando sobre política internacional, vamos aqui com essa informação. Preste atenção no olhar de Nicolás Maduro enquanto é levado algemado. Parece que ainda não percebeu que pode nunca mais sair da prisão. Há poucos dias, ele e a esposa lideravam um grande quartel. Agora estão confinados em um pequeno quarto de concreto. Isso é o que acontece com o ditador que acha que pode, pro resto da vida, oprimir um povo de bem. O povo venezuelano que foi às lágrimas. Pessoas choraram com a notícia depois que o presidente norte-americano conseguiu fazer o trabalho certo, que era a prisão imediata do ditador. E vocês podem acompanhar também que Lula da Silva já baixou a bola, tá vendo onde que pisa, porque sabe muito bem que pode ser o próximo, se não andar na linha. O presidente norte-americano pode sim pegar qualquer outro país, outro presidente por aí. Ele mesmo já avisou que Cuba vai cair e que a Colômbia é o próximo passo dele. E se Lula não ficar quieto, pode acontecer a mesma coisa com ele. Vamos aqui com a informação de Nicolas. Urgente, deputado Nicolas Ferreira diz que os Estados Unidos pegou Maduro porque ele próprio pediu e afirma que o Lula também poderia. O Lula poderia falar também, né? Vem cá me pegar, vai que... Eu acho que isso abre um precedente para outros países. Ó, quem abriu o precedente foram eles mesmos, né? Se eu não me engano, é o vídeo, não meu, desse Nicolas aqui, mas do Nicolás Maduro, que falou: vem cá, seu covarde, vem me pegar. Os Estados Unidos pegou ele. Então o assunto é encerrado. O Petro também falou a mesma coisa: vem cá me pegar. Mas os Estados Unidos, se pegar ele, é culpa de quem? É culpa dele. Manda ele calar a boca então, ué. Manda ele falar pouco, menos. Porque até então é ele que tá pedindo. Então não tem muita discussão a respeito disso, não. Agora, o Lula podia falar também, né? Vem cá me pegar, seu covarde. Vai que... Eu acho que isso abre um precedente.
E aqui a gente tem que concordar também. Por que que o Lula não começa a falar? Começa a falar, Lula. Começa a atacar o país norte-americano. Meus amigos, enquanto a gente fala aqui sobre prisão de Maduro, na Venezuela o clima ainda é muito tenso. A vice que assumiu o posto colocou tanques de guerra, tanques blindados nas ruas para oprimir o povo. Lá a opressão é tão grande que eles estão nas principais cidades investigando o povo, falando, deixa eu ver teu celular. O que você está comentando, o que você está falando, que se você tiver comemorando a prisão de Nicolás Maduro, você pode ser preso. É essa a democracia que a esquerda tanto protege? Vamos aqui então com um vídeo que está viralizando já nesse exato momento. Vice de Maduro coloca blindados nas ruas para oprimir a população. Tá aí um povo que não pode nem comemorar mais a queda do ditador, porque até a vice, que faz parte do grupo criminoso, também vai oprimir o seu povo. Meus amigos, a ditadura lá ainda não acabou e a gente torce aqui sim para uma ofensiva mais dura do presidente norte-americano em cima dessa cambada de criminosos, aonde já se viu você não poder comemorar, achar legal. Pessoas choraram de alegria sobre a prisão de Nicolás Maduro, pessoas fora do país. Porque se você estiver na Venezuela, você tem que ficar calado e mudo. Fingir que não viu, fingir que nada aconteceu e apenas aceitar a vice e falar que ela é a liderança. E nada mais que isso, porque até blindados, milicianos, pessoas que fazem mal para a população estão nas ruas para oprimir o povo. Investigando o celular, deixa eu ver teu celular, o que você tá falando, isso e aquilo. É assustador o que acontece na Venezuela. Enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva vai vetar nesta quinta-feira, dia 8, o projeto da dosimetria. A gente já esperava essa decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois ele vetar, volta para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional pode tomar a decisão da dosimetria começar a fazer efeito imediatamente. Porque é triste, a gente passou mais um Natal, mais um Ano Novo com pessoas inocentes atrás das grades. E os verdadeiros criminosos, que é o atual presidente que está aí e deveria estar mofando na cadeia até hoje, tá aí vetando a dosimetria de pessoas inocentes, de idosas com Bíblia na mão e pai de família. Pessoas que apenas estavam ali se manifestando contra a revolta que aconteceu em 2022, que ali sim foi um golpe de Estado. Mas o golpe de Estado veio do outro lado, que trouxe o presidiário e colocou na presidência da República. Isso sim é um verdadeiro golpe à democracia do Brasil. Tá certo? Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com mais informações aqui para vocês.